Tá começando mais um P3 Podcast com o nosso adorável pastor João. É isso aí. Nós temos como convidado ele, nosso pastor, nosso discipulador e amigo, e para alguns dessa mesa, pai também. E psicanalista. E olha teólogo, né? Não, é teólogo, psicanalista, pastor, tem faculdade de logística também. Trabalha no hospital. Ele é médico. Tô brincando, não é médico não. Vou deixar o pastor João se apresentar agora, já que a gente... Mas falou tudo, né? Mais ou menos, né? Não, mas eu tenho que apresentar a gente primeiro. Se você, porventura, ainda não nos conhece, eu sou o João Pedro. Não tem nem metade daquilo que a gente falou dele. E esse é o Thiago, que é a mesma coisa do que eu. E a Prazer. gente tá começando mais o seu programa de bairro. Seu querido e amável P3 Podcast. P3 Podcast. É isso aí. E se apresenta aí, o pai, pastor João. Você vai me chamar de pastor ou de pai? Sei lá. Ou de João? Com quem eu tô falando? Depende da ocasião. Depende. Ai. Então, gente, boa noite. Meu nome... Tinha que dar boa noite? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que a pessoa Depende da hora que a tá. pessoa esteja Então, assistindo. boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você for Ou boa assistir. madrugada também, né? Vai que... A pessoa tá assistindo de madrugada. Meu nome é João e eu tô aqui para participar com vocês desse podcast. E a primeira coisa, dentro da pergunta que foi feita, é essa situação de carregar da nossa identidade, né? Na minha identidade, você não vai encontrar nada mais, nada menos do que o nome João Sérgio. No meu CPF, em qualquer documento, você vai encontrar esse nome. Esse é o meu nome. As outras coisas que eu faço não podem me definir, me ajudam a construir a imagem daquilo que eu sou, mas não define quem eu sou realmente. E aí sim, eu sou pastor, sou profissional na área da logística e psicanalista, e o título que eu mais gosto é um servo de Deus. É isso. Caraca, aulas. Que isso. Sem apresentações, né? Falou tudo. Como a primeira pergunta, eu estava ansioso e matutando isso o mês todo que o pastor estava de férias. Eu falei, caraca, o que eu vou falar quando estiver entrevistando o pastor João? Eu queria perguntar, primeiramente, como conciliar a psicanálise e o pastoreio. Tipo, dá para juntar os dois? A psicanálise ajuda no pastoreio? Bom, então aí são duas perguntas, né? Na verdade foram três. Como é, certo? Isso. Se elas são convergentes, no caso, se dá para usar as duas ao mesmo tempo, ou a terceira pergunta que você fez, se dá para separar, não é isso? Então, como é, eu posso dizer que o pastor, eu aprendi há algum tempo atrás, que o pastor, ele tem que ser uma pessoa preparada para abranger várias áreas na sociedade. Inclusive, eu já vou te responder essa pergunta fazendo um adendo aqui, que às vezes tem gente que critica muito, né, pastor que recebe salário em igreja e tal, porque as pessoas acham que pastor é um aproveitador que quer enriquecer através da fé alheia. Mas o pastor, e tem pastor realmente assim, mas o pastor de verdade, ele tem que ser administrador, ele tem que ser gestor, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser, se bobear, até médico em determinados momentos, ele tem que ser conselheiro, ele é muita coisa, advogado, então ele tem que entender, um bom pastor, ele precisa ter uma mente assim, bem instruída, porque ele vai lidar com várias situações, porque ele lida com pessoas, né? Isso também sem contar a parte espiritual do negócio, né? Porque aí já Isso, mas então, as pessoas acham que é só a parte espiritual, pastor é só a parte espiritual. E para a parte espiritual, o que eles dizem? Para o fulano, vou até melhorar a situação.
Jesus não ganhava nada, não cobrava nada de ninguém e expulsava demônio, curava enfermo e tal. Essa é a parte espiritual, né? Mas se você for estudar a fundo a história de Jesus, ele não cobrava nada de ninguém, mas as pessoas abençoavam ele sim, tá? E, voltando aqui à minha linha de raciocínio, o pastor ele precisa entender de várias áreas profissionais. Porque, por exemplo, uma obra na igreja, o pastor tem que entender um pouquinho de alvenaria, de um monte de coisas para ele poder saber se o que está sendo feito da melhor maneira possível, porque o dinheiro investido, que é um dinheiro do povo, se não está sendo gasto de maneira... Então, o pastor tem que entender. Então, nesse sentido, ajuda sim. Essa é a primeira resposta. A primeira resposta é: como é ser pastor e ser psicanalista? É uma necessidade, certo? Que o pastor, um bom pastor, um pastor de verdade, ele necessita entender e dominar outras áreas que não sejam só a questão espiritual e eclesiástica. E a segunda pergunta eu já respondi, ajuda. Mas a terceira pergunta, que no caso você fez uma só, eu que dividi ela em três, é que o psicanalista, o psicólogo e qualquer outra pessoa que for um profissional e querer exercer o ministério pastoral, ele precisa também saber fazer a distinção das coisas. Por exemplo, quando eu vou atender uma pessoa como um profissional da psicanálise, um psicanalista, eu não posso me basear apenas no meu conhecimento teológico, ou nem devo me basear no meu conhecimento teológico, eu devo me basear no conhecimento da psicanálise. Por quê? Porque, por exemplo, se eu como psicanalista estou atendendo uma pessoa que tem problemas com drogas, viciado, qualquer tipo de droga, aí eu vou à luz da visão teológica, espiritualista da coisa, eu vou falar, isso aí é um demônio que está em você, eu vou orar e vai sair. Nem sempre é isso. Conhecendo a psicanálise, eu sei que nem sempre é espiritual aquilo ali. Entendeu? E aí, se eu estiver atendendo ele como um psicanalista, eu não vou jamais falar, não, vem cá que eu vou botar a mão na sua cabeça e vou orar por você. Não vou. Entendeu? E tem muita gente que não sabe dividir essas coisas. Isso acontece muito com o pastor, até no dia a dia. Por exemplo, lá, como você falou aí, né, eu trabalho num hospital e eu já vi, sou testemunha ocular, de pessoas que foram demitidas de lá porque misturavam as coisas, achavam que lá era uma igreja, que tinha que ficar pregando o tempo todo e tinha que ficar falando mal da religião do outro e tal. Se você conversar com qualquer colega meu de trabalho, todo mundo lá sabe que eu sou pastor, todo mundo lá sabe que eu sou cristão, mas para tocar nesses assuntos de igreja, palavra de Deus, é só se a pessoa quiser, e não deve ser no horário de expediente, essa coisa toda. Eu sou pastor, eu estou aqui, eu tenho que fazer a obra de Deus nesse lugar, Deus me enviou para cá e eu vou ficar o tempo todo lá querendo... Não, lá eu sou um funcionário como outro qualquer, tem que saber dividir as coisas. E nessa questão aí, em relação à psicanálise, é isso. Tipo, eu acho também bem importante essa parada de saber diferenciar as coisas, porque eu falando como cristão, a gente tem uma mania muito feia que é de espiritualizar tudo, né? Tipo, a gente acha que qualquer problema que a gente tem é espiritual. Ou tem até outro extremo também, porque tem gente que, tipo, ignora totalmente a vida, o mundo espiritual. Então, tem um extremo de espiritualizar tudo, ou extremo de naturalizar tudo. Tipo, qualquer problema é natural, ou todo problema é espiritual. Aí, na próxima pergunta, não sei se você já respondeu em parte, mas eu perguntaria, tipo, quais são as maiores dificuldades nessa questão de ser pastor e dividir nas outras coisas, com a vida normal, com a vida profissional, essas coisas. Então, foi por isso que quando eu fui me apresentar aqui, eu falei da questão
da identidade do nome, né? Que quando você vai olhar no meu documento, você vê lá o meu nome. Quando eu nasci, nem nome eu tinha, né? Meus pais é que me deram esse nome maravilhoso, bonito, lindão que eu tenho, certo? Então, quando a gente nasce como um ser humano. Presta atenção nisso. Todo mundo, quando nasce, homem e mulher, nasce como um ser humano. Depois que ele ganha um nome, depois que ele ganha roupa, ganha endereço, ganha amigos, né? Conhece os parentes, enfim. Ele vai construindo a sua personalidade no meio social que ele está inserido. Beleza? E por que eu estou falando disso? A dificuldade que as pessoas têm, que há nisso, é você saber dividir as coisas. Dividir o quê? Quem você é. Não é que a gente... Como é que eu posso dizer aqui? Não é que a gente tem... Dupla personalidade. Dupla personalidade, duas caras, não é isso. Mas eu não posso me comportar como pastor 24 horas por dia. Por quê? Porque senão eu vou ficar o tempo todo falando de Jesus, pregando. Não, perdão, falar de Jesus a gente tem que falar o tempo todo, o tempo que tem a oportunidade. Mas eu não vou ficar, eu vou ficar tratando todo mundo como se fosse ovelha, como se fosse isso, como se fosse coisa do meio cristão e eclesiástico. Eu tenho que saber dividir as coisas. É igual, por exemplo... Isso, eu não sei, depois vocês vão ter que ver isso aí. Me faz pergunta, é complicado. É igual, por exemplo, você tem pastores, né, casais, pastor e pastora. Pastor e pastor, pastor e pastora. Que eles se tratam como o pastor fulano e a pastora fulano. Beleza. Na igreja, tá de boa. Mas pô, em casa, eu chego, bato na palma na porta da casa dele, do casal lá, aí eu queria falar com o pastor Tiago. Aí a pastora Tayla, que é a esposa dele, vai... Ô pastor! Meu irmão, que é isso? Vai em casa, vai chamar o amor, o meu bem, o Tiago, mas... Sabe, agora as pessoas criam uma coisa, vivem uma coisa que parece que ela é aquilo ali. Mas também tem gente que se identifica. Você quem é? Meu nome é Pastor Roberto. Sim, exatamente. É a mesma coisa do médico. Eu não estou falando isso só na questão do... Meu nome é doutor fulano de tal. Não, cara. Teu nome, se você estiver no seu consultório, no hospital, ali atuando, você é o doutor. Beleza. Até porque todo mundo vai saber, se você está ali, você é o doutor. Mas tudo bem, você pode... Agora, atravessou, saiu dali, está na praça, tomando um sorvete, muito prazer, meu nome é doutor. A pessoa não sabe, não. Então, isso tem a ver com o problema da pessoa saber quem ela é. Né? Saber quem ela é. Por exemplo, é igual aqui, eu sou pastor da igreja aqui no Mutirão. Eu sou pastor. Não, eu não sou pastor. Eu estou pastoreando a igreja aqui. Porque o pastor da igreja, de toda a igreja, é Jesus. Ele nos chama para servi-lo como um pastor, cuidando do rebanho dele. E hoje estou eu, amanhã pode estar outro, porque se o sumo pastor quiser mudar, ele vai mudar. Né? E se um dia eu não estiver pastoreando em lugar nenhum, também ele pode escolher, ele pode querer isso. Então eu tenho que saber... quem tem a dificuldade, se é uma dificuldade, é a pessoa saber quem ela é. Não ter crise de identidade. Tem gente que a maioria das pessoas tem. Então, se a pessoa não tiver essa crise de identidade, ela lida com isso de boa. Então é saber quem realmente você é, né? Isso é até um adendo até para as pessoas que talvez não tenham essa crise de identidade, mas é que nem, tipo, eu não me vejo, tipo, sei lá, indo na casa do João, vou chamar de João agora, do João, chegando lá e falar, ô João, sei lá, eu sempre falei pastor João, pastor João, pastor João, pastor João, que fica meio embutido na cabeça como costume, né? o costume de sempre chamar de pastor João, que nem tem nosso... Mas, não te interrompendo, mas é isso aí, Thiago, beleza, você ter isso, tudo bem, agora eu é que não posso ter. Sim.
que não posso chegar igual a gente está aqui, você, menino da igreja e tal, pessoal aqui, aí eu vou sair daqui, é isso que eu tô falando, aí eu conheço uma pessoa lá na praça, eu conheço uma pessoa lá no trabalho, eu conheço uma pessoa, meu nome é Pastor João, não. Você pode me chamar assim quantas vezes você quiser, mas eu é que não posso fazer disso uma coisa que eu tenho que carregar para onde eu for o tempo todo e colocar isso na frente de quem eu sou. Porque eu não nasci pastor. Como eu falei aqui, quando eu nasci nem nome eu tinha. Isso aí. O nome que a sua mãe te deu já foi João, né? Como o senhor já falou aqui pregando, tipo, ela não chegou a te ver como pastor. Então, tipo, ela sempre te chamou de João. Ela nunca te chamou de pastor, João. Foi sempre João. Você falou que tinha um apelido que agora eu não me lembro. Te chamavam pelo apelido. Tinha um tipo... as pessoas esquecem que, tipo, o cristão ele tem uma vida do lado de fora. Tipo, e nem às vezes, tipo, outro dia quando eu estudava, tinha uma amiga minha que ela era da Assembleia, ela era de saia, pá. E, tipo, tinha uma vez que, tipo, a gente tava brincando, tipo, tava uma hora vaga, a gente tava brincando de tacar a bolinha, ela foi tacar uma bolinha. Aí, tipo, a maioria da sala parou e falou, ué, você não é da igreja? Aí ela falou, poxa, mas eu não posso me divertir porque eu sou da igreja, Exatamente. eu não posso me alegrar porque eu sou da igreja. As pessoas ficam cobrindo que a pessoa da igreja tem que andar numa linha reta e tênue de infelicidade. Exatamente. Esse é o X da questão. Por causa desse pensamento que eu estou falando aqui, é que a pessoa às vezes, por exemplo, é exatamente isso. Eu, como cristão, eu tenho que ajudar as pessoas. Eu, como cristão, eu tenho que querer o bem do meu próximo. Como cristão e como ser humano também. Eu tenho que querer isso. Não porque eu sou pastor. Entendeu? Porque a pessoa carregar isso, ela acaba ela mesma se obrigando a viver uma rotina diária que, por exemplo, você está... Hoje já está quebrado isso, né? Hoje é mais calça jeans apertada e tênis Vans, né? Mas antigamente, pastor, agora vocês vão entender o que eu estou falando. Antigamente, quando você falava pastor, era terno, gravata, sapato social, uma Bíblia né? de 3 metros. Então, a Bíblia debaixo do braço. Aí você vai, eu tinha que estar assim, eu tô de férias, eu tô na praia, ou sei lá, tô numa piscina, eu tô num restaurante com a minha família, ou com os amigos, eu tenho que estar. Aí a pessoa fala, fulano, Bertane, ciclano, muito prazer, chega alguém, você vai e se apresenta a todo mundo. Aí quando chega na minha vez, eu vou me apresentar Pastor João. Aí a pessoa, cadê teu terno? Cadê tua gravata? Cadê? Pastor, cadê tua Bíblia? Isso acaba condicionando a pessoa a uma coisa que não é algo, porque eu posso até me apresentar. Meu nome é João Sérgio, eu sou pastor, mas eu nunca posso prazer Pastor João, prazer doutor não sei o quê, prazer, sei lá, psicanalista, não. Eu sou o João, certo? As pessoas acham que a gente vai chegar lá no céu, vai ter a área do pastor, a área do evangelista, a área do presbítero, aí vai ter a área só das ovelhas ali, no cantinho separado. Lá pro final, aí lá. vai falar assim, agora o pastor pode vir cantar Santo Santo, agora o presbítero, as ovelhas ficam ali. É porque, tipo, eu acho que, tipo, antes do pastor chegar, a gente estava conversando sobre um pouco a história da igreja, e o João Pedro mandou uns vídeos. Eu vendo a história da igreja, a gente vê que a igreja ela tem muito esse negócio de hierarquia. Aí, tipo, a gente acha que como o pastor é pastor, tipo, aí, tipo, às vezes eu vou mandar áudio de pastor, eu fico, mas será que eu posso chamar o pastor de você? Não, eu vou chamar ele de senhor, porque tem que ter respeito, porque ele é pastor da igreja. Aí, então, a gente fica meio que esse medo de coisas que ele é também uma pessoa. Tipo, uma pessoa normal, que sangra, que passa mal, que cansa, que soa, entendeu? Uma pessoa que se alimenta, entendeu? Que às vezes precisa sentar, como o pastor já cansou de falar, sentar ali no banquinho, às vezes receber do Senhor. A gente acha que o pastor é uma bateria e a gente pode sugar essa bateria dele. Quando chegar em casa, ele recarrega. Quando chegar em casa, recarrega, porque ele é infinita, bateria infinita. Isso teria até a minha próxima pergunta. Eu sempre fiquei nessa curiosidade de quando você pastoreia, tipo, eu até falei, o pastor ele já recebe, tipo, os problemas das ovelhas, as ovelhas vão conversar com ele, ele recebe o problema. Aí quando ele vai a exercer a função de psicanalista, outros problemas de pessoas
muitas vezes não são da igreja. E como é que fica o pastor, o João, na verdade? O João, quem... Eu sei que tem Deus, mas como é que fica essa necessidade de, às vezes, sentar e falar, poxa, eu tô cansado. Eu queria, às vezes, sei lá, ter um amigo para conversar. Às vezes tem essa necessidade. Tem, claro, tem. Todo ser humano, ele precisa de alguém para ele conversar, para ele desabafar, certo? Isso aí todo ser humano precisa. E, assim, ajuda muito, ajuda bastante como cristão, você desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus. Por quê? Por que eu estou falando como cristão? Cristão é um seguidor de Cristo. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas, ele estaria presente. E assim, ele também, quando ele falou que estaria sempre com a gente, eu penso muito nisso quando eu lembro dos discípulos no caminho de Emaús. Os dois estavam caminhando, né, depois de ter visto tudo que aconteceu com Cristo crucificado, morto, tal. Eles voltaram tristes, frustrados, decepcionados, um conversando com o outro. Mas naquele momento ali, o que eles estavam, eles não estavam nem conversando um com o outro, eles estavam caminhando juntos ali, a Bíblia não disse, eles estavam falando alguma coisa, então eu não posso... Mas eles poderiam estar até conversando um com o outro, ou caminhando em silêncio, porque eram 2 amigos, mas naquele momento ali, um não podia ajudar o outro, porque os 2 estavam passando pelo mesmo problema, certo? E aí Jesus vem, entra, começa a caminhar com eles e começa a conversar com eles, certo? E aí eles conversam com Jesus, vão caminhando, conversando com Jesus. Jesus começa a falar tudo o que estava acontecendo e tal, tudo que aconteceu, lembrar eles tudo que a Bíblia falava, as Escrituras diziam a respeito do Cristo e que Jesus se identificou como Cristo. E eles vão sentindo uma coisa diferente ali, né? Até chegar no destino deles. E quando eles chegam ali, eles chamam Jesus para entrar e Jesus parte o pão, né? Como diz a canção, diz o relato bíblico e como diz a canção, e ao partir o pão, os nossos corações, os nossos olhos se abrem, e aí eles percebem que aquele ali era ele, certo? Enfim. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem momentos, todo ser humano precisa de um amigo para conversar, para desabafar, e é por isso que é importante ter o cristão desenvolver esse relacionamento de intimidade com Deus, porque um amigo humano, ele é necessário, um ser igual a você, igual a mim, ele é necessário, todo ser humano precisa. Mas tem horas que ele não vai conseguir suprir aquilo. Por exemplo, hoje, tem um monte de gente que perdeu parente, ente querido aí por causa da pandemia, por causa do coronavírus, da Covid e tal. Aí você tá malzão, poxa, meu tio, meu irmão, meu avô morreu de Covid. Aí o cara vai te consolar como? Se ele também perdeu 3, 4 parentes com Covid. Né? Aí nessa hora, se você tem um relacionamento íntimo, de amizade com Jesus, você vai desabafar com ele. Certo? Mas respondendo efetivamente a pergunta, claro, eu preciso, como qualquer pessoa, precisa de alguém para sentar, para conversar, para desabafar, porque tem hora que a pressão vem. Só que no caso de pastor, é mais difícil. Mas preciso. Porque as pessoas falam que ser pastor é uma vida muito solitária, né? Porque, tipo, tem coisas que você não pode contar nem pra sua própria esposa. O psicanalista também, tipo, nessa área, são coisas que tem o sigilo entre médico e paciente, você não pode também comentar com ninguém. Então, tipo assim, tem hora que, sei lá, tipo, tem que estar muito baseado, muito forte espiritualmente. É aí que, no caso do pastor,
é nesse momento que você tem o amigo Jesus, já que você não pode contar para ninguém, porque quando você fala dessa questão aí de não poder falar para ninguém, o pastor tem uma vida solitária, tem muitos pastores que sucumbem no ministério por causa disso. Por quê? Porque ele tem uma vida solitária e ele às vezes começa a lidar com um pecado e ele não se vê como falar daquilo para alguém. E a Bíblia diz que pecado precisa ser confessado, certo? E confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Então, não é confessar só para Deus, porque Deus não ora por nós, né? Porque como é que Deus vai orar, né? Deus vai pedir, eu abençoo eu. Não tem como Deus orar. Porque eu mesmo abençoar esse cara aí. Enfim. Então, muitos pastores têm essa questão de dificuldade de lidar por causa disso, e muita gente pensa que essa questão da solitude, da solitude não, da vida solitária tem a ver porque ele não pode falar do pecado dele, não. Pecado, meu irmão, seja pastor, seja membro de igreja, seja quem for, tem que confessar. Confessar para Deus e confessar para alguém. Então não adianta, porque se o camarada é pastor e tem um monte de pecado e ele não confessa para ninguém, vai dar ruim como naquele grande dia. Isso que eu ia perguntar agora, essa questão de, sei lá, não vou falar erro ou pecado assim, mas tipo, como é que é para um pastor? Porque o pastor ele tem que ser o líder, o provedor, tem que ser o ombro que escuta, o ouvido que escuta a pessoa quando ela está passando por um problema ali, por um pecou, algo assim. Mas quando você é o pastor e isso acontece contigo, como é que então, vai ter que confessar também. Só que aí é que tá. Muitos têm dificuldade de confessar porque o cara constrói uma imagem de que ele é o perfeitão, de que ele não é e tal. E muitos criam isso até para outros pastores. Quando? Como? Quando ele vê o pastor cair, ele sobe no púlpito dele, pega o microfone dele e desce o cajado nele, porque o fulano aí, ó, tá vendo? Não sei o quê. Aí amanhã ou depois ele cai no mesmo erro, num erro parecido, ele fica com medo de falar porque vergonha, enfim. Mas todo pastor ele precisa confessar o pecado dele também. Por isso que existem conselhos de pastores, reunião pastoral. Ele tem que procurar alguém para... Certo? Agora, o problema que da questão do pastor ser solitário é exatamente isso que a gente está relatando aqui. Você, quando procura o pastor, você pede para o pastor não contar aquilo que ele te contou para alguém. Certo? Você pede você pede sigilo, beleza, certo? Aí se você fala, pode falar, você tem que cumprir com a sua palavra. E aí você não pode contar para ninguém, nem para a esposa, nem para outro pastor, nem para ninguém, porque você falou que ia manter o sigilo e tem que manter. E isso aí, aí o pastoreio e a psicanálise realmente se assemelham nesse aspecto aí, porque no set ou no consultório, no divã lá, aquilo que o paciente te fala é dele, é dali, é daquele espaço, ele não pode sair dali, não pode... se você quebrar aquilo ali, dá problema muito sério. Então, nesse aspecto você tem que carregar tudo isso, absorver tudo isso e não pode falar com ninguém. Aí, no caso do pastor, entra essa questão do relacionamento íntimo com Jesus, porque com ele você pode falar tudo, até porque ele sabe de tudo. E é bom também ter essa intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, porque é aquilo que é aquela carga espiritual que cai por cima de você. Tipo, muitas das vezes chega uma pessoa, tiver algum problema, e tipo, aquilo pode ser tão pesado, tipo, que aquela carga é tão pesada que, tipo, se você não tiver uma vida espiritual ali cessada na rocha com Jesus, você pode acabar caindo ali também junto com aquela pessoa, porque ela acaba te sugando espiritualmente. Sim. Então, é aí, Thiago, que entra uma coisa que é muito importante falar aqui. Pastor, assim como
como Davi, por exemplo. Vou pegar Davi, que é exemplo para tudo. O pastor, ele precisa não ter vocação. Ele precisa ser chamado e escolhido por Deus. Porque senão, tem muita gente que é pastor só por vocação. Ao meu ver, eu posso estar até errado aqui nas colocações, mas eu vou explicar para ver se você entende. Eu ia perguntar qual a diferença. A linha do meu raciocínio. Vocação é o cara que tem já sabe falar bem, tenha carisma. Por exemplo, é tudo o contrário de mim, né? Conversa com todo mundo, sabe? Chega no ambiente, agrega facilmente atenção para si, com a maior facilidade. Aí, se tem uma pessoa assim na igreja, as pessoas já falam que ela tem chamado para ser pastor. Não, ela pode ter até a vocação, né? Mas o chamado é aquele que, às vezes, nem a pessoa acredita que é. Eu mesmo sou um, que eu não acredito. Se a gente soubesse do futuro, e Deus não nos deixa saber do futuro, tá? Só quando Ele quer revelar alguma coisa, né? Mas a gente não nasce sabendo do nosso futuro. Se eu fosse vislumbrar o futuro e me ver hoje na condição de pastor, eu ia falar, não, isso aí não é possível, eu tô ficando maluco, não tem condição, não dá. Eu não, qualquer outra pessoa daria, mas eu, sem chance. Porque não tem como eu estar numa igreja falando com um monte de gente, aconselhando pessoas. Eu nem gosto de conversar, não dá mais dar conselho, ouvir pessoas, não é. Para mim, ficar quieto é a coisa mais maravilhosa do mundo, falar só o necessário. Enfim. Sei bem. Então, o chamado é aquele improvável. É por isso que eu falei de Davi. O que tem vocação era aquele irmão que até o profeta olhou assim, o cara, né? Esse aí tem cara de rei, esse aí mesmo, vou ungir. Aí Deus falou, não é esse não tem nada a ver. E passou todos os irmãos de Davi, não era nenhum deles. O improvável, que ninguém nem lembrou na hora, era que foi o que Deus chamou. Então, aquele que Deus chama por ministério, Ele garante. Essa questão aí, que você citou, da carga espiritual, existe a carga. Existe a carga espiritual, psicológica, existe. Mas se o pastor ele é um chamado por Deus, Deus vai sustentar ele, vai fazer ele superar, mesmo ele não acha, não, eu não vou fazer, isso aí não dá. E Deus também é o escudo daquela pessoa, entendeu? Eu fico olhando aquela expressão que a gente vive repetindo o que Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem muita gente que fala isso, mas Paulo falou isso no dia que ele ia ser decapitado. Paulo foi decapitado? Foi, né? No dia que ele estava indo para ser decapitado. Ele não falou isso antes da hora, não. Achando que ia viver igual a gente fala, sei lá, no fim de ano, quando Passa uma dificuldade. Passa uma dificuldade, não. Ele era o último, acabou ali. E o que ele passou na vida dele, meu irmão, se Deus não tivesse chamado ele para aquilo ali, ele não ia suportar, não. Não dá, não. Entendeu? Então, aquela pessoa que é realmente chamada por Deus, por ministério, Deus garante ela, entendeu? Aí é que vê a diferença. Aí eu queria saber essa questão de chamado, né, que você está falando. Eu queria saber como é que foi a sua experiência. Tipo, se você pode dividir, tem alguma coisa que você queira dividir, não tem nada para falar. Essa questão de como foi chamado, como aconteceu, da história mesmo. Então, cara, como eu falei aqui, eu sempre não. A partir de um momento na minha vida, começaram pessoas, né, que hoje eu tenho certeza usadas por Deus, falar que Deus tinha uma obra na minha vida. Né? Isso aí todo crente normalmente fala para as pessoas, Deus tem uma obra na tua vida, tem uma obra. E tem mesmo, Deus tem uma obra na vida de cada um de nós. Só que essa obra, tem gente que a obra é só
um banheiro, a obra é uma sala, a obra é um terraço, a obra é um prédio. Tem pessoas que a obra de Deus na vida da pessoa é um condomínio inteiro, e outros é uma cidade com vários condomínios. Cada um Deus tem, mas tem uma obra na vida de cada um. E aí as pessoas falavam isso para mim, eu achava, senso comum, a gente fala isso para todo mundo, que Deus tem uma obra e tal. Depois de um tempo, algumas pessoas começaram a falar que essa obra tinha a ver com o ministério. Tanto que antes de eu pensar em ser crente, ser cristão, crente não, né? Ser cristão, eu já sabia que o meu chamado era ministerial, porque pessoas falavam isso para mim. Teve duas pessoas que falaram isso para mim de uma forma bem contundente. Uma irmãzinha lá, daquelas irmãs de oração. Aquela do coque? Sim, não lembro se ela tinha coque. Tinha coque. Sabia. Mas o coque dela era bem, como é que se fala? Daquele bem discreto. Mas ela usava coques. Aí ela falou que teve um sonho e ela sonhou com uma pessoa que ela não conhecia, e essa pessoa que ela não conhecia estava caída assim, ensanguentada, e tinha uma mulher em pé do lado daquela pessoa, e ela no sonho assim, ela começou a mulher chorava muito, ela começou a falar com Deus, tal, e Deus falou com ela naquele sonho que aquela pessoa não ia morrer, porque ele tinha uma obra muito grande na vida daquela pessoa. Beleza. Aí ela chegou perto, foi se aproximando, não sei se para consolar a mulher ou só para ver a cara da pessoa que estava lá caída, ensanguentada. Aí ela viu o rosto e viu que não conhecia. Dias depois, eu passo em frente à casa dessa mulher, ela vê que a pessoa do sonho era eu. E aí ela quer falar comigo, me contar esse sonho. E eu não quis saber, ela não conhecia, ela não tinha intimidade, eu conheci um irmão dela. O irmão dela era meu parceiro de porta de boteco. A gente parava lá para jogar dominó, jogar baralho. Jogar baralho não, que eu não sei jogar baralho, mas dominó, ficar jogando conversa fora lá na porta do bar. E ele um dia falou, minha irmã quer falar contigo. Eu falei, comigo? Não tem nada para falar com ela? Não, ela quer falar sim e tal. Eu não fui, aí passou mais tempo, ele continuou insistindo, acabei indo lá, ela me contou isso. E ela falou que eu não ia morrer, né? Que Deus tinha falado para ela que tinha uma obra muito grande na minha vida e tal, que era a obra ministerial, e que ela só estava me contando aquilo para que eu entregasse a minha vida para Jesus, porque aí eu não ia precisar nem passar por aquilo que ela viu no sonho. Só que eu não aceitei Jesus, que eu achei que é aquela história, né, que eu falei aqui. Todo mundo fala que tem uma obra na vida e tal. Enfim. Só que ela me falou que era uma obra ministerial. Beleza. Aí eu acabei passando pela essa situação, que eu tomei um tiro e tal, parei no hospital, entre a vida e a morte, e beleza. E aconteceu, como que aconteceu o que ela falou do sonho? Que no dia que eu levei o tiro, eu não fui atendido assim na emergência do hospital, só fui atendido num pronto-socorro, me deram assim os primeiros socorros, depois eu voltei me levaram para um outro hospital aqui na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, e lá não tinha condições de me atender, mas isso já era de madrugada. Eu tomei um tiro por volta de mais 9 e pouca da noite, isso já era de madrugada, 5, 6 horas da manhã, que eu fiquei rodando numa ambulância até achar um hospital e fui parar nesse hospital. Aí lá, só bateram um raio-x e tal, me deram um soro, bateram um raio-x, mas eu estava ainda sangrando e tal, porque eu tomei um tiro no rosto, a sangue frio, que se fala, né? A queima-roupa, como se fala. E a bala desceu pelo céu da boca, alojou na coluna cervical e tal, e eles não... Então essa parte aqui minha ficou inchada, sangrando e tal. E eu não tive um atendimento necessário ali. Aí voltei para casa, porque o pessoal lá falou que não podia me atender nesse hospital. Aí um vizinho lá, um irmão em Cristo hoje, me levou para o hospital lá em Bom Sucesso. Lá no hospital de Bom Sucesso, quando eu cheguei lá, já era 3 horas da tarde, eu cheguei nesse hospital, viram que eu tinha que passar por uma cirurgia urgente, senão ia dar ruim.
Aí fui pro centro cirúrgico, operei e tal. Quando eu voltei do centro cirúrgico, eles me botaram na emergência, porque não tinha lugar para enfermaria e tal. E estava muito cheio até a emergência. Hospital público, né? Muito cheio, muito cheio. E aí as plantonistas não estavam dando conta de olhar todo mundo. Então, quando eu saí, do jeito que eu saí da mesa de operação, do centro cirúrgico, eu estava com aquelas roupas de hospital toda ensanguentada ainda, por causa da cirurgia e tal, meio suja de sangue, né? E elas não tinham me limpado ainda. E nisso, a minha comadre, né, ela consegue entrar, porque ela ficou sabendo o que aconteceu, gente muito apegado um ao outro, né? Eu, o marido dela e ela, a gente muito amigo e tal. Ela, quando soube, partiu atrás de mim para saber. E aí ela descobriu que eu estava lá e ficou lá no hospital e deram um mole. Ela entrou, conseguiu entrar. Caraca. Aí nisso que ela entra, ela me vê do jeito que... Todo cheio de sangue. Todo cheio de sangue e me vê baleado lá. Ela fica desesperada, começa a chorar, né? O que aconteceu com você, compadre? O que fizeram? Quem fez isso contigo? E se emocionou, né? E eu tinha pegado no sono por causa da anestesia que me deram para fazer a cirurgia, que não conseguiram tirar a bala, mas tentaram. Porque ela estava alojada na coluna cervical, se os médicos continuassem mexendo, eu poderia ficar tetraplégico. Então eles pararam e não tiraram. Aí me deram uma anestesia para fazer a cirurgia, claro. E aí eu peguei no sono. Aí eu acordei com ela chorando, falando isso, chorando, desesperada. O que fizeram com você, meu compadre? Que é isso, que não sei o quê. E aí quando eu acordei, ouvindo aquele choro lá longe, assim, aí fui acordando, aí olhei assim, me vi todo ensanguentado, né? E olhei ela em pé, assim, do meu lado, chorando, eu deitado numa maca, ela em pé. E eu lembrei na hora do que a mulher falou. Isso aí. Ela caída, ensanguentada, e uma mulher chorando. Beleza, aí passei por esse processo, por isso que eu sei que foi realmente algo de Deus, que Deus usou ela para falar. Aí, tempos depois disso, eu tive alta, estava em casa, foi um grupo de pessoas lá, cristãos de igreja, me visitar. E nesse dia, foi um grupo de jovens, só tinha um homem mais velho no meio dos jovens lá. Ele chegou, ficou quieto, todo mundo falou, cantou, orou, falou e tal, e ele quieto. Ficou quieto o tempo todo. Se a visita durou meia hora, ele ficou quieto às meia hora. Não deu um pio, só me cumprimentou quando chegou e parou e ficou quieto. Todo mundo falou para eu aceitar Jesus, me evangelizou, e ele quieto. Aí fizeram apelo no final, perguntaram se eu queria aceitar Jesus, eu não falei nada. Acho que eu não falei que não, tal, enfim. E aí na hora de ir embora, ele virou e todo mundo saindo assim, ele virou e falou: olha só, eu não falei nada até agora, como você viu, mas eu não posso ir embora sem falar o que Deus mandou te falar. Desde a hora que eu cheguei aqui nessa casa, estou vendo caindo uma chuva aqui nesse lugar. E essa chuva não é uma chuva normal de água, é uma chuva tipo de prata, assim, que as gotas caem muito brilhosas, assim, e chuva, normalmente ela pega em todo mundo, mas essa chuva só caía sobre você. E eu estou aqui vendo isso o tempo todo e perguntando para Deus o que é isso, e Deus falou comigo que isso é porque Deus tem uma obra muito grande na sua vida e é uma obra ministerial. Então, fizeram apelo, pregaram para você, eu não vou acrescentar nada do que foi falado para você, nem vou te falar para aceitar Jesus de novo, não. Mas olha, Deus tem uma obra ministerial na sua vida. Você não vai ser só membro de igreja, não. Deus te chamou para o ministério. Então, isso é chamado. Para mim é assim, claro, não estou dizendo que isso é uma regra, que tem que acontecer exatamente assim com todo mundo. Mas eu tinha convicção, depois disso que eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu já tinha convicção do meu chamado, porque Deus... Aí depois muita gente continua falando, mas eu já tinha convicção. O que você falou sobre chamado, coisa e tal, aí aconteceu tudo contigo, aí você passou por um tiro, esse negócio que a irmã falou, o irmão falou, aí você entrou para a igreja, uma semana depois você virou pastor, né? Porque é assim que funciona, né? Você não precisa estudar, porque tipo, é assim que as pessoas pensam, eu tenho o dom, então eu sou pastor e vou lá, tiro uma carteira. Tipo assim, sei que eu congrego aqui, então eu vejo o pastor, tipo assim, tem uma caminhada longa de aprendizado, né? Estudo,
oração, tipo, é como você falou, uma intimidade com Deus, que tipo, as pessoas acham que é só você ler a Bíblia, chegar aqui e falar. Assim, na questão da intimidade com Deus, Thiago, eu acho que todo cristão tem que ter, todo cristão tem que ter intimidade com Deus, independente do chamado, se é que existe alguém que não tenha como eu falei aqui na quinta-feira, né, Deus tem um propósito específico na vida de cada um, mesmo que, só que as pessoas acham que chamado é só para ser pastor, para ser isso, às vezes Deus te chama só para abraçar pessoas, né? Enfim, mas se for chamado, esse seu abraço vai ser um abraço diferente, não é porque eu gosto de abraçar e vou sair abraçando, ai, sai daqui, chato, só vem me abraçando, mas quando é uma coisa que é de Deus, é isso que eu estou falando, é diferente, né? Enfim. Então, esse é o ponto. Intimidade com Deus todo mundo precisa ter, todo cristão precisa ter. Agora, a outra questão que você falou, não, claro que não. Teve uma caminhada que nem acabou ainda. Ainda tenho muita coisa para aprender, como para pastorear, para cuidar de vidas. Tem muita coisa que eu preciso aprender ainda. Não é assim da noite pro dia, não. Voltando ao próprio Davi, né? Davi foi ungido lá na casa do pai dele, quando ele era molequinho. Foi ser rei de 40 anos de idade. E só assumiu o trono muito tempo depois. Muito tempo depois. Mas ele, desde quando Deus chamou ele, ele já era rei. Só que ele teve que passar por processos. E, como eu falei, ele, para mim, ele morreu aprendendo a ser um rei. Não é porque você tem um chamado que você já da noite pro dia já está preparado, não. Existe toda uma caminhada, toda uma trajetória. Toda uma bagagem para se ganhar, né? É uma trajetória, toda uma caminhada no propósito, exercendo para você ir amadurecendo aí. Não é uma coisa que... Esse é o perigo de hoje, né? Muita gente... E aí é que eu falo da questão tô meio travando aqui, porque eu não sei se eu estou usando a expressão certa. Mas a questão da vocação e do chamado é que tem gente que, cara, é muito bom, prega muito bem, isso tudo que eu citei aqui, mas ele não foi chamado. Mas aí já tá, igual um dia desse eu vi um vídeo de um apóstolo, não é pastor não, apóstolo. E o apóstolo de um ministério e tal, e o apóstolo não tem nem 15 anos de idade, já é apóstolo. Ó. Isso daí é sinistro, hein? Já é apóstolo. Tem esses absurdos aí. Porque, de repente, ele tem a vocação, né? Ele sabe falar bem, ele sabe xaramanaia. Ele nasceu estudando, já nasceu pregando. Mas pode ter até vocação. Pode ser até chamado, mas será que já é o momento? É uma coisa que, tipo, como foi pregado, tipo, muito esse mês, nas terça-feira, é que o cristão, tipo, em si, não falo o cristão em si, mas o ser humano em si, mas é o maior erro, talvez, eu acho, que dos cristãos, é que eles pedem, o Deus fala que vai fazer algo na sua vida, e eles acham que vão dormir e acordar amanhã já com aquilo pronto ali na bandeja e servindo, tipo, e como foi falado aqui, tipo, às vezes Deus quer te preparar. Tipo, eu creio que tudo que aconteceu contigo foi um preparamento de Deus. Não foi nada em vão. Ele foi lá, tipo, lógico, podia ter evitado o tiro. Mas isso aconteceu, foi um aprendizado. Tipo, hoje, eu creio que se tiver alguém nesse rumo, você vai ter uma experiência para compartilhar com aquela pessoa. Sim. As pessoas acham que é da noite pro dia, tipo, Deus vai descer lá com os anjos, com a bandeja de ouro, toma a sua bênção, meu filho. E, tipo, às vezes a pessoa não tem nem preparo para receber aquilo e não quer buscar o preparo, só quer ir lá e receber. É complicado. Então, eu tenho falado muito isso com as pessoas que eu converso nos últimos dias, que é essa questão que a gente usa, essa expressão que o mundo entrou na igreja, né? E as pessoas, quando falam disso, falam só da questão de pecado, né? De usos e costumes, né? O mundo entrou na igreja porque antigamente as pessoas cristãs não usavam isso, agora usa. O mundo entrou na igreja. Tatuagem, essas coisas, o mundo entrou na igreja. Mas, para mim, o mundo entrou na igreja realmente. Entrou, mas só que não dá tempo da gente falar isso aqui. Um outro momento a gente conversa. Mas
O mundo entrou na igreja nesse sentido aí. A igreja, os cristãos hoje não tem uma coisa que crente tem que ter, paciência. É isso aí que você está falando, que tem sido falado aqui. As pessoas não querem esperar. Você quer tudo para onde? Isso é uma coisa do mundo. Ninguém mais no mundo tem paciência. As pessoas acham que Deus deve obedecer o nosso relógio. Né? As pessoas hoje estão com pressa para tudo. E os crentes também. Isso aí. Eu estava pensando nisso agora, vindo para cá. Que eu falei que ia chegar aqui 5h30, sei lá. Porque antes eu não conseguiria chegar. Eu cheguei aqui, já era quase 6, não me lembro a hora que eu cheguei. E aí eu pensei, depois das 6, né? Eu pensei, coitado, os meninos já devem ter desistido, porque hoje em dia ninguém consegue esperar mais, essa geração não consegue esperar. Mas eu não estou criticando vocês, é uma cultura que se estabeleceu no mundo, de tudo para ontem, é fast food, é tudo rápido, ninguém tem paciência para nada, tudo rápido, rápido, rápido. E os crentes também, os cristãos, os crentes, né? Porque o cristão, o verdadeiro cristão, ele sabe que ele vai ter que esperar, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. É a tal da longanimidade, né? Dos frutos. Longanimidade, que é um dos frutos do Espírito. Certo? E Deus é longânimo, Deus é paciente, mas aí a gente não quer ter paciência. Se Ele não fizer na nossa hora, do nosso jeito, no nosso tempo, é porque Ele não é Deus nada, que tem alguma coisa errada. E isso é muito sério, sabe por quê? Porque no contexto espiritual, essa impaciência, essa pressa, faz parte do preparo da humanidade para a manifestação do anticristo. Por quê? Porque se eu tenho pressa, eu não vou acreditar num Deus que não resolve meus problemas naquele momento. Por isso que para muita gente Deus não existe mais. Porque se Deus existisse mesmo, por que eu estava doente e tal? Se Deus existisse mesmo, por que aconteceu isso comigo e Ele não apareceu naquela hora, naquele momento, só agora que Ele vem aí dizendo que me ama, que quer me salvar e tal. Quanta coisa eu já passei nessa vida e Ele nunca se manifestou, né? Mas é exatamente uma forma de tirar Deus da história, tirar Deus de cena, que aí o anticristo que vai resolver, ele vai resolver o problema da humanidade tudo rápido. Ele vai resolver o problema da fome, da miséria, dessas questões aí. Se Deus existe, por que o pessoal lá da África passa fome? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Porque ele vai chegar um cara, acabou, não vai acontecer mais nada disso. Vou acabar com a fome, vou acabar com problemas financeiros, vou acabar com tudo. Acredita em mim que eu sou o cara. E aí, daqui a pouco ele vai querer tomar o lugar de Deus, adoração para ele, como se ele fosse Deus, e as pessoas vão cair nessa de boa, porque o que as pessoas querem é clicar e a janela abrir e vamos que vamos. Irmãos, o papo tá bom, tá ótimo. Aí já passaram 50 minutos, a produção já avisou ali. E a gente não quer deixar o vídeo muito longo, muito massivo, porque às vezes a ideia desse podcast é tipo, você tá lavando uma louça, você bota ali na televisão e você vai escutando. E como foi dito no nosso piloto, é uma ideia diferente de a gente pregar, levar a palavra de Deus de uma maneira diferenciada. E eu espero que os irmãos gostem. Teremos a parte 2 com o nosso pastor João. Em breve teremos a parte 2. Então podem ficar, deixa nos comentários, galera. Deixa o like, é isso. Se você quiser o pastor João de volta. Brincadeiras à parte, agora eu vou deixar o... Agora a gente pode falar, pastor João, queremos você aqui pastor de novo. João, queremos você aqui de novo. Ele tá aqui. Vamos deixar agora o João Pedro dar os anúncios dos nossos compromissos que nós temos na igreja. Dos cultos, irmãos, dos cultos, de data dos horários. Tá. Então, a gente tem uma igreja local aqui. Se Deus quiser, você que tá ouvindo a gente, não conhece a nossa igreja ainda. A gente faz parte da primeira igreja batista nacional, Parque São Vicente. Nós somos uma congregação chamada Igreja Batista Nacional no Mutirão, que é uma localidade que a gente está aqui agora nesse momento. E a nossa igreja tem culto domingo, tem culto de adoração no domingo à noite, tem a escola bíblica nas segundas-feiras. EBS, mais conhecido como EBS. Escola Bíblica Segundal.
segunda-feira. Ainda tem discussão o nome. Chega dói ouvir. A gente tem consagração, que a gente ainda é crente das antigas, tem consagração de manhã, terça, de feira de manhã. E na quinta-feira à noite, a gente também tem culto aqui, culto da palavra, que é um culto diferente da pegada de domingo. E é isso aí. Se você mora nas localidades aqui, Belford Roxo, Rio de Janeiro e afins, comparece aí que a gente vai te aceitar. As portas sempre estarão As abertas. portas sempre estão abertas. Acho que é isso, né? Isso. E valeu. Valeu.